Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse trio aqui, esse conjunto de necessaire, as Três Marias. Gente, esse conjunto é muito lindo, tem tudo a ver com o Dia das Mães, para presentear aí, para fazer, para vender, porque é cedo ainda, dá tempo de fazer vários, né? Um presente lindo, 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 lindo. Muito charmoso. E em três tamanhos, ó, a P, M e G. A G, ela tem alcinha, porque é a que fica por fora, né? Pra ficar assim, com essa aparência presenteável. E vai o laço também, e também na G eu fiz os bolsos internos em tela. Só na G, na M e na P não tem necessidade, né? Então, na aula de hoje eu vou ensinar a fazer a G. Eu vou fazer uma G aqui com vocês, igual a essa aqui. A P e a M eu já tenho pronta no mesmo tecido que eu vou fazer a G, que é esse aqui de girassol. Depois eu mostro bem ali pra vocês, tá? A P e a M eu já tenho prontinha, então eu vou fazer só a G, porque a G é mais complicadinha, né? Mais complicadinha não, tem mais detalhes de alça, bolsos, o laço também quero ensinar pra vocês. E as outras tu vai fazer do mesmo jeito da G, só que sem os detalhes, então fica mais fácil ainda, tá? É um conjuntinho que dá pra fazer aí tranquilamente numa tarde, numa manhã, bem fácil de fazer, bem rápido, tá bom? Queria falar pra vocês também que eu fiz o molde em PDF, os moldes, tá? Nos três tamanhos, ó, molde completinho, com a capa, como sempre, né? A lista de materiais, as necessaire nos três tamanhos, P, M e G, canal do zíper nos três tamanhos PMG e o molde dos bolsinhos que vai dentro da G, tá? O molde dos bolsinhos em tela. Então, já tá lá no site com aquele mesmo preço simbólico de R$10, como eu já expliquei pra vocês, porque que eu chamo de preço simbólico, tá bom? Mas para quem não pode adquirir o molde, eu vou ensinar a fazer os três tamanhos no final da aula. Então, fica comigo até o final da aula, que no final eu vou te ensinar a fazer esses três moldes. O restante é só medidas que eu vou passando aqui na aula e aí vocês vão anotando aí. Tá bom? Então vamos lá para o material, para o passo a passo, já vai deixando aquele like. Quem não está inscrito ainda no canal, já se inscreve e ativa o sininho aí das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá então? Bom, gente, então para fazer a nossa necessaire G, a tamanho G, né, que é a que tem mais detalhes, nós vamos precisar aqui, ó, no molde, o molde é assim, ó. Aqui eu sempre coloco dobra do tecido ou do molde e aqui também, que tu pode ou cortar o tecido dobrado, assim, e assim, né, dobrar em 4, porque aqui também tem uma dobra, ou tu dobra o molde, entendeu? Que daí já fica o molde inteiro. Se quiser, pode dobrar também aqui, fazer ele inteiro. Mas depende do material que tu for usar. Aqui a minha estampa, ela tem sentido, então eu não posso fazer ela inteira, senão um lado da necessaire vai ficar de cabeça para baixo. Então, o que que eu fiz? Eu cortei exatamente o tamanho do molde aqui, mas embaixo eu deixei uma margenzinha para costura. Daí eu emendei as duas partes, né? Fiz uma e outra, emendei e depois eu estruturei, tá? Então, só esse detalhe aí. Então, tu vai cortar, depois do molde montado, tu vai cortar uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador e uma vez no forro. Aqui no tecido de fora eu tô usando essa sarja impermeável, estampa 3D, linda de girassol com cordões, ó. Tenho ela aqui no meu site, tá? Tô usando manta R2 para estruturar e aqui de forro tô usando tricoline nessa estampa linho. Todos esses materiais vocês encontram lá no meu site, tá, gente? Aí, para fazer o canal do zíper da G, a medida é 33 por 4. Vai cortar 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no tecido de forro. Tecido de fora eu tô usando sarja impermeável também, nessa estampa que imita palha trançada. Estruturador manta R2 também e no forro a mesma que eu tô usando ali, tá? O tricoline estampa linho. Aí nós vamos precisar de um zíper na medida de 37 centímetros. Para as alças de mão, nós vamos precisar de 24 centímetros cada uma. Aqui eu tô usando alça cetinada de 3 centímetros de largura. Pode usar a medida que tu tiver aí, tá? Para fazer as orelhinhas ali, os puxadores pro zíper, corta na mesma alça na medida de 7 centímetros cada um, tá? Depois, o chaveiro é opcional. Eu vou ensinar no final da aula como que faz, tá? Mas é opcional, tu pode colocar outros chaveiros. Mas se tu for fazer esse do laço, já separa da mesma alça um pedaço de 45 centímetros para fazer o laço, tá?
Aí, para fazer os bolsos, só na G, então, que vai o bolso de tela, né? Nós vamos precisar aqui de 2 vezes na tela vôlei, na medida de 23 por 8, tá? Vamos precisar também de viés para fazer o acabamento interno. Aqui eu vou usar viés de boneon, mas lógico que tu pode usar o viés que tu tiver aí. Aí, depois de miudeza, nós vamos precisar de um cursor. E aí, pro laço, que é opcional, nós vamos precisar aqui, ó, de um pedacinho, aqui eu tô usando de montana na medida de 1 por 7 e outro na medida de 1 por 10, tá? Quem não tiver montana pode usar da própria alça, só dobrar ela ao meio, tá? Que também dá certo. 2 finalizadores para alça, pra gente colocar no laço. Quem não tem isso aqui, também pode só cortar bem retinho e selar com isqueiro, que também dá, tá? Um mosquetão, aqui eu vou usar o de 10 milímetros, que é a largura da minha alcinha. Então, tu usa da largura da alcinha que tu for usar. E uma meia argola para fazer o porta-chaveiro na largura da alcinha também, 10 milímetros. A minha etiqueta, hoje eu vou usar essa dourada para combinar com as ferragens, lá da BV Etiquetas, nossa parceira aqui do ateliê. Gente, de material é isso aqui para fazer a G. Para quem for fazer o molde em casa, no final da aula eu vou ensinar a fazer nas 3 medidas, tá bom? Então não se preocupe que tu pode fazer o conjunto completo, mesmo sem adquirir o molde, para quem não pode, tá? Mas para quem tá contribuindo aí com o canal, comprando os meus moldes, meu muito obrigada, tá contribuindo bastante aqui com o crescimento do canal, pra gente tá sempre trazendo novidades aqui, tá bom? Vamos lá para o nosso passo a passo? Bom, vamos começar fazendo as alcinhas de mão, já para elas ficarem prontas. Então, aqui nós vamos medir 5 centímetros de cada lado, tá? Faz uma marcaçãozinha ali nos 5 centímetros de cada lado e agora a gente vai fechar uma parte dela, né, o centro dela, para ficar mais confortável de pegar, para ficar mais bonita também. Então, a gente dobra e faz uma costurinha bem na beiradinha, com retrocesso no começo e no final. Ó, daí ela vai ficar assim, tá? Tá, e agora repete a mesma coisa do outro lado. Retrocesso, gente, bem reforçado pra ele não desmanchar, né? Aqui, como eu uso linha de poliamida, eu gosto de dar uma seladinha nos arremates. Pronto. Vamos preparar agora os bolsinhos em tela. Então, os bolsinhos a gente vai passar viés em cima e embaixo, tá? Nos dois. Então, aqui é muito simples, né? Aqui, ó, vou dobrar o meu viés ao meio e vou encaixar a tela aqui no meio, passar uma costurinha aqui. Agora, a gente vai aplicar esses bolsos no forro, então. Nós vamos colocar um de cada lado aqui do forro, tá? Então, tu vai medir aqui, ó, 1 centímetro da quina aqui da dobrinha pra cima. E aqui a mesma coisa, 1 centímetro pra cima. Agora, aqui pelo lado de dentro, a gente vai passar uma costurinha aqui na bordinha do viés, na parte que vai ficar a parte de baixo dos bolsos, né? Que são as partes aqui do meio. E agora, costura nas laterais, só que a gente faz isso por trás pra tela não ficar se esticando aqui. Vai ficar mais fácil fazer aqui por trás. Costura bem na bordinha também. Essas sobras que fica aqui nos cantinhos, pode tirar. Pronto. Agora, um dos
bolsos eu vou repartir ao meio para fazer 2 bolsos pequenos. Então, aqui eu vou dobrar ao meio. Vinca bem isso aqui. Já pode aproveitar e dar um piquezinho em cima e embaixo, que depois a gente vai precisar desses piques. Aí, eu vou passar uma costurinha aqui bem no meio, onde eu marquei um dos bolsos para dividir. Quem quiser pode dividir os dois, né? Eu prefiro deixar um comprido, assim, para pincel, coisas mais compridas, lápis, né? E o forro tá prontinho, só deixar ele na espera aqui. Vamos trabalhar agora a parte de fora. Primeira coisa é dobrar aqui ao meio. Já vamos dar um piquezinho também nos dois lados. Vou marcar aqui em um dos lados o meio, onde eu vou pregar minha etiqueta. Então, aqui a minha etiqueta, eu já deixo ela com uma fita dupla face colada embaixo. E daí fica mais fácil, que daí na hora de costurar, ela não fica saindo do lugar, né? Não corre o risco de entortar. Pronto, agora vamos pregar as alças. Vai marcar aqui do pique, aqui do meio, 3 centímetros para um lado e 3 para o outro, nos dois lados, tá? Aí, agora aqui, da marcação que a gente fez pra fora, é onde a gente vai pregar a nossa alça. Então, aqui, ó, o lado direito é esse aqui da alça, né? Então, nós vamos colocar direito com direito. Aqui, ó, bem na bordinha, tá? E aqui, da marcação pra fora sempre. Aí, aqui, como tem uma parte curva, né? A gente tira o excesso de alça e dá uma seladinha nela pra ela não desfiar. Pronto, agora vamos colocar o porta-chaveiro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa passar ali mais ou menos 1 centímetro da alça. Também vou posicionar bem na dobrinha e reto pra baixo. Vou passar a minha meia argola aqui. Aí, eu dobro. E aí, aqui eu vou regular mais ou menos o tamanho que eu quero. Eu quero ele mais curtinho. Então, eu posso tirar um pedacinho disso aqui. E aqui eu vou prender tudo junto, a alcinha com o tecido. Que daí depois não fica levantando assim, né, a alcinha depois de pronto. Então, aqui tu pode prender com uma costurinha ou colocar um rebite. Eu vou colocar um rebitezinho. Prontinho. Agora tá pronta a parte de fora, a gente já pode limpar com o forro. Então, aqui nós vamos colocar avesso com avesso. Vamos deixar tudo alinhadinho, margem com margem, e vamos passar uma costurinha em toda a volta, bem na bordinha, só pra prender um com o outro. Gente, aqui é muito importante clipar tudo ou alfinetar para o forro ficar todo esticadinho no lugar. Daí fica mais fácil, aí a gente faz a costura aqui pela frente, conforme vai costurando, vai tirando os clipes, tá? Inclusive, esses clipezinhos aqui de metal coloridinho, tem lá no meu site que chegou. Pronto. Agora, aqui pelo lado de dentro, nós vamos marcar e vamos passar uma costura aqui, ó, de uma quina até a outra, dos dois lados, tá? Que é pra manter, depois quando estiver pronta, necessário, pra manter o forro presinho aqui, pra ele não ficar tão solto aqui no meio, tá? Pronto.
E essa costura já vai ajudar a definir bem onde vai ser a dobra depois. Bom, agora vamos deixar de lado um pouquinho isso aqui, vamos fazer o canal do zíper. O forro do canal do zíper eu sempre corto um pouquinho maior, 1 centímetro a mais em toda a volta, tá? Mais ou menos, que depois fica melhor para costurar e aí depois o que sobra a gente refila. Vamos pegar o nosso zíper e colocar o lado direito do zíper com o lado direito do tecido, alinhar bem aqui na margem, deixa sobrar um pouquinho de zíper aqui para cada lado pra gente colocar o cursor, né? E vamos passar uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Vamos colocar agora o lado direito do forro com o lado direito do tecido e parte de trás do zíper, o sanduichinho. E passar uma costura exatamente em cima de onde a gente acabou de fazer. Então, faz isso aqui pelo lado de trás, que tu tá enxergando a costura e bate bem em cima. Agora, vamos virar os tecidos para um lado e o zíper para o outro. Vamos rebater essa costura. Agora, aqui, ó, como o forrinho ele é maior um pouquinho, ó, já ajuda na hora de esticar aqui, quando for rebater. Agora, vamos repetir o mesmo processo com o outro lado do canal do zíper. Aí, cuida aqui pra ficar alinhadinho, né, nas laterais. Vamos colocar o cursor. Deixar ele aqui no meio por enquanto. Agora, a gente vai medir a largura que ficou, pra ver se bate com a largura aqui, ó. Ó, bate bem certinho. Caso tivesse ficado maior ou menor, daí refila o que tiver sobrando, tá? E pode, né, conforme a margem de costura de cada um, pode dar alguma diferença. Bom, agora que tá certinho, eu vou passar uma costura em toda a volta, bem na bordinha, só pra prender o forro com a parte de fora e refilar esses excessos aqui. Vamos colocar as orelhinhas aqui, né, os puxadores. Então, a gente dobra e aplica aqui bem na bordinha e bem centralizadinho com o zíper. E agora, a gente vai selar com isqueiro bem seladinho, zíper e alça aqui nas laterais. Vamos dobrar aqui ao meio e dar um piquezinho de cada lado para marcar esse meio. E agora, a gente vai juntar com a parte do espelho. Então, aqui nós vamos colocar direito com direito, assim, só cuida a posição do zíper, tá? O padrão das bolsinhas e das nécessaires é abrir da esquerda para a direita. Então, só cuida isso, ó, para ele tá abrindo da esquerda para a direita. Então, feito isso, coloca direito com direito e passa uma costurinha com uma margem de um pé de máquina, 0,75 de cada lado aqui nas laterais. Agora, a gente vai fazer os acabamentos aqui com viés, então. Também muito simples, só vai dobrar aqui o viés ao meio e encaixar o trabalho aqui dentro do viés. O meu viés, como é de boneon, eu vou dar uma seladinha para ele não desfiar. Bom, agora aqui pelo lado de fora, nós vamos rebater essa costura aqui do viés, ó. Jogando a parte do viés pro lado da nécessaire e a parte da alcinha pro lado do canal do zíper.
E aí, nós vamos dar uma esticadinha aqui, ó, nessa costura e rebater. E agora, vamos começar a fechar. Então, a gente vai unir aqui, ó, pique com pique. Aí, aqui é legal também dar uma clipadinha antes de costurar. E aí, vai juntar aqui, ó, de um lado até ali a quina, ó. Ali na quina, ela tem que dobrar bem ali no meio, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Aqui, a gente vai fazer uma costura também com a margem de um pé de máquina. Aqui, ó, muita gente tem dúvida aqui nos cantinhos, por onde começar e terminar. Tu vai dobrar ali a quina, né? E aqui ele vai ficar um pouquinho na diagonal aqui, ó. E aí, a costura tu sempre mantém reto, não vai assim de encontro à quina no finalzinho ali, tá? Segue reto aqui, nos dois ladinhos pra ficar parelho. Agora, a gente dá o acabamento com viés. Então, aqui, como eu tô usando viés de boneon, eu não vou precisar dobrar a pontinha, depois é só selar. Se tu tá usando de algodão, dobra a pontinha dele, tá? Pra ficar com acabamento ali, né? Prontinho. Agora, a gente vai repetir a mesma coisa aqui com o outro lado, tudo igual. Aí, aqui a gente pode abrir o zíper, que fica melhor de manusear. Pode amassar bem a peça, que depois a gente desamassa. E tá prontinha, mas eu vou desvirar só depois que a gente fizer o laço. Então, o laço, vou pegar aqui a minha alça, né, de 45 centímetros. Vou dobrar ela aqui ao meio. E vou marcar com um giz aqui, o meio dela. E aí, eu vou fazer aqui na máquina mesmo, eu vou colocar o ponto da máquina no número 2, que é mais curtinho. Aí, aqui, ó, bem no centro, onde eu fiz ali a marcação, eu vou dobrar... Deixa eu botar aqui, que fica mais fácil de mostrar. Eu vou dobrar assim. Ó, assim. E o outro lado, assim. Parelhinho, pra que fiquem do mesmo tamanho aqui, os dois ladinhos, tá? Aqui a gente pode tirar depois se ficou torto, mas o importante é aqui ficar do mesmo tamanho. E nós vamos centralizar tudo ali naquela marcação do meio que a gente fez e passar uma costurinha aqui, dando uma franzidinha aqui no meio, tá? Então, faz isso aqui bem devagarinho na máquina, ou quem preferir pode fazer com agulha e linha, né? Aquele modo tradicional de fazer laço. Eu já prefiro fazer tudo aqui direto. Ó, daí dá uma franzidinha e gira o volante da máquina manualmente para ser devagarinho, para não quebrar agulha, né? Nem rebentar a linha. E vai franzindo. Agora aqui, para dar o retrocesso, ficou muito grosso, então deixa a agulha enfiada, gira aqui o laço e vem de volta aqui. Pronto.
tá? Como se tivesse feito com agulha e linha manualmente. Agora, vamos fazer o acabamento, então, desse laço. Então, aqui, ó, vou pegar a minha tirinha de montana, como eu falei, quem não tem, pode usar a própria alça dobrada ao meio, assim, tá? Daí é só usar o mosquetão um pouquinho mais largo, da largura que vai ficar ali no caso, né? Aí, agora aqui a gente vai fazer assim, ó. O mosquetão, ele tem que ficar pra cima, ó. E aí, agora eu faço toda a volta aqui, ó, com a minha tirinha. De maneira que fique bem apertadinho aqui com o laço, tá? Então, eu dou mais uma franzidinha aqui no laço, só pra poder chegar aqui com a parte de trás, aqui, ó, a parte de trás da minha tirinha, e essa aqui, que é a da frente, que foi lá pra trás, pra ficarem as duas juntas aqui e eu ter um espacinho aqui pra costurar elas, tá? Pra pegar as três partes aqui da tirinha que ficou. Então, tu pode fazer ou costurado ou colocar um rebetezinho aqui pra prender tudo isso aqui. Eu vou colocar um rebetezinho. Ó, assim. Aí, agora eu vou só prensar ali no balancinho e já volto aqui. Bom, agora a gente ajeita bem isso aqui. As perninhas do laço, né? E agora vamos cortar um pouco para não ficar tão comprida assim. Aí fica a critério de cada uma, né? Pronto, vou deixar a minha assim. Vou selar. Quem não for usar o terminalzinho, esse aqui de metal, ó, quem não tem, então só sela bem bonitinho aqui com a parte da chama azul do isqueiro, que daí não preteia, né? Ó, com essa parte bem aqui debaixo do fogo. Que daí não preteia, só derrete mesmo. E quem for colocar, então, aqui é bem simples, só encaixar ali, ó, dentro do terminal. Aperta aqui com a mão primeiro, para ele dar uma fechadinha. Ó, ele deu uma fechadinha. Agora, para agarrar bem, eu vou apertar com o alicate, só que eu vou forrar aqui com um pedacinho de manta ou de tecido para não arranhar o metal, para não ficar marcado. Então, eu envolvo aqui na manta e aperto todo o metal. Pronto, ficou bem agarradinho. Agora, eu vou repetir a mesma coisa aqui. Pronto, olha que luxo de laço. Esse laço aqui também é muito usado em bolsa de maternidade, né? Daí tu pode fazer até maior, né? Faz mais proporcional. Então, agora, tchararam, vamos abrir a nossa necessaire. Então, aqui é muito importante abrir bem aqui essa costura, ó, pra ficar com esse redondinho aqui perfeitinho, tá? Então, ela fica assim por dentro, com aqueles bolsinhos. Com a alcinha de mão, pra deixar mais charmosinha ainda, né? E agora, vamos colocar o nosso lacinho. Olha que graça, gente. Olha que gracinha. E aqui temos o nosso conjunto completinho com os três tamanhos. E na hora de presentear, tu pode colocar uma dentro da outra, né? E aqui tu não precisa nem pacote de presente, coloca dentro de um saco de celofane e dá um laço, coloca um lacinho em cima e já tá assim com essa cara linda de presente, né, com esse laço. Então, temos essa aqui na sarja e essa aqui eu fiz no tricoline, porém, a G eu estruturei com manta R2 mais TNT, porque o tricoline é mais fino que a sarja, né? A M e a P eu estruturei só com manta R2, porque daí são pequenas, não precisa muita estrutura. Essa aqui sim, ela ficou bem firmezinha, porque eu botei
Tricoline, manta R2 mais TNT. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria ensinar hoje pra vocês. Espero que tenham gostado. Um conjunto desses tu pode vender aí, ó, na faixa dos 100, 120. Depende do material utilizado, né? Depende do tempo que tu leva pra fazer, depende do valor da tua mão de obra, de uma série de coisas. Então, assim, 100, 120 eu acho que é um bom preço para um presente muito lindo e inesquecível como esse aqui, né, gente? Tudo com material de primeira. Essas aqui eu vou disponibilizar lá no site, para quem preferir comprar um conjunto prontinho. Vou deixar lá no site, as minhas peças do site, eu sempre coloco elas em promoção, porque como é feito para aula, eu não faço para ganhar lucro, né? Como é feito para aula, eu coloco um preço razoável lá no site, não cobro o valor que deveria cobrar, porque são peças únicas e eu não pego encomenda, são só essas mesmo das aulas, tá bom? Então eu vou colocar lá no site, para quem quiser, já vai estar disponível lá. Ah, eu vou passar a medida final delas para vocês aí, que muita gente pede, e muitas vezes eu acabo esquecendo de medir, né? Então, isso é muito importante. Então, aqui, ó, a P ficou com 15 de largura por 10 de altura. 15 por 10, tá? E aqui no ladinho, ela ficou com 5 centímetros aqui de lateral, de profundidade, né? A M ficou 17,5 de largura por 12 de altura. E aqui na lateral ficou com 6. E a G, essa G, gente, pode usar o mesmo molde e fazer bolsa. Pode fazer desse mesmo modelo, inclusive, a bolsinha. Aí aqui só coloca a meia argola, né, pra poder botar a alça removível, aquela alça transversal. Então, a G ficou com 21 de largura por 15 de altura e 8 aqui na lateral. Tá bom? Então, era isso. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Vou deixar vocês agora com a aulinha de como fazer o molde. Para quem não pode adquirir o molde em PDF, eu vou ensinar a fazer o molde nos 3 tamanhos, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula! Bom, gente, eu vou ensinar a fazer a metade do molde, que é assim que vai também para quem tá adquirindo o PDF, né? É assim que vai. Daí você sabe que tem que cortar depois dobrado, né? Ou já corta o papel dobrado, enfim. Então, aqui, para fazer a P, nós vamos precisar de um papel na medida de 12,5 de largura por 12 de altura. E vamos fazer aqui uma marcação. De baixo para cima, tu vai marcar 3 centímetros. E vai entrar 4 centímetros. Ali onde tu marcou os 3, tu entra 4 centímetros. Assim. Agora, sobe reto. Ó, fizemos esse L aqui, né? Aí, agora aqui a parte de cima, a gente vai arredondar. Então, aqui, quem tem essa régua de canto, usa o lado que tem o raio de 5 centímetros, tá? Quem não tem, procura algum objeto redondo de 10 centímetros de diâmetro, que vai dar essa margem aí, esse raio de 5. Ó, e aí nós vamos arredondar aqui. E agora a gente recorta aqui no arredondado e aqui. Esse é o molde P, a metade dele, né? Aí, o canal do zíper, tu vai precisar na medida de 22,5 por 3 para P. E o zíper, tu corta um pouquinho mais largo, né? Como a gente sempre faz, para colocar o cursor depois. Agora, vamos para M. A M é um quadrado de 15 por 15. A M, tu vai medir 3,5 centímetros de baixo para cima. E vai entrar 5 centímetros. Aqui onde tu entrou, segue reto lá pra cima. E a M nós vamos arredondar com um CD, tá? O CD, ele mede 12 centímetros de diâmetro, que vai dar um raio de 6 centímetros. Quem não tem um CD, né? É pouco provável alguém não ter, mas quem não tem, procura algum objeto redondo aí de 12 centímetros de diâmetro, que é de um lado ao outro. E aqui a gente encosta, então, nas laterais e risca. Já temos a M.
canal do zíper da M vai precisar ir na medida de 27 por 13,5, tá? E o zíper, lógico, um pouquinho maior. Agora, pra G. A G é 18 de largura por 19 de altura. Aí, nós vamos medir de baixo pra cima 4 centímetros. Vamos entrar 6,5 centímetros. E a mesma coisa, segue reto lá pra cima. E vamos arredondar com essa régua, para quem tem o lado que o raio é 8 centímetros. Para quem não tem essa régua, procura algum objeto redondo aí de 16 centímetros de diâmetro. Que vai dar o raio de 8. O canal do zíper, como eu já passei para vocês, a medida dele é 33 por 4. O zíper corta um pouquinho maior. E o bolsinho, que eu já passei também, mas não custa passar de novo, né? É 23 por 8, os bolsinhos em tela, que vai só na G. Tá bom, gente? Era isso, então. Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula.